Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eminência reverendíssima, irmãos no sacerdócio e irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, nós queremos reforçar o convite que é feito a todos e que está no nosso folheto deste domingo, na última página, como estava já no folheto do domingo passado. O convite para o próximo domingo, dia 4, quando iniciaremos a Divina Liturgia um pouco mais cedo, pelas 10h15, que será a celebração da festa onomástica do nosso arcebispo, ou seja, a festa do seu padroeiro, São João Damasceno, quando ele também estará celebrando, dando graças a Deus pelos 30 anos de episcopado e 30 anos de episcopado na nossa igreja no Brasil, na nossa arquidiocese. E depois haverá uma recepção no novo salão da catedral e durante essa recepção será lançada oficialmente a obra em 2 volumes de sermões, pronunciamentos, textos do nosso arcebispo, que ele estará autografando, que todos poderão ter mediante uma oferta esta que será revertida para as obras de restauro da Igreja de Nossa Senhora, que, como todos sabem, foi atingida por um incêndio este ano. Então, no próximo domingo, às 10h15, todos estão convidados. Nós lemos no Santo Evangelho segundo São Lucas, neste domingo, aquele acontecimento já bem conhecido de todos nós, que foi quando um homem de posição, ou seja, alguém com status social e econômico elevado, foi a Jesus e lhe fez uma pergunta: Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Alguém que estava preocupado em ter realmente a vida eterna, em realmente poder assegurar-se de que iria se salvar. O que ele poderia, o que ele deveria fazer, na opinião de Jesus, a quem ele chama de bom mestre? E Jesus primeiro lhe pergunta: por que me chamas de bom? Ninguém é bom a não ser Deus. E pode-se ter aqui a impressão de que Jesus estava dizendo: eu não sou bom, só Deus é bom. Logo ele estaria fazendo uma distinção muito clara entre ele e o Pai. Ele não poderia ser considerado coeterno e participante da divindade, participante da natureza do Pai. Mas na verdade, Jesus estava dizendo outra coisa. Não era comum alguém se dirigir aos mestres da fé, chamando-os por um título ou qualificando-os como bons. Por isso Jesus está perguntando àquele homem, quando pergunta: por que me chamas de bom? Está perguntando o que realmente você quer dizer com isso. Até que ponto você me conhece realmente e a minha união com o Pai para me chamar de bom, já que bom é o Pai? Foi uma pergunta para entender melhor a intenção e o conhecimento daquele homem sobre o próprio Jesus. E Jesus então lhe aponta a prática dos mandamentos, citando alguns dos 10. E o homem lhe diz que tinha observado tudo isso desde a juventude. Era alguém com virtudes, era um homem com qualidades, observante da lei religiosa e, além de ser um homem rico, como vemos pelo final do texto, e de elevada posição social. Logo, alguém que sem dúvida seria bem visto e benquisto por todos. Mas Jesus, que conhecia os corações, lhe diz o seguinte: ainda te falta uma coisa.
vende tudo o que tens, distribui o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Jesus não estava dizendo com esta atitude para com aquele homem que todos teriam que se tornar pobres para segui-lo. E nem mesmo aquele homem exatamente. Jesus o coloca à prova. Ou seja, você quer ser meu discípulo? Você quer realmente ter a vida eterna? Você tem realmente o seu coração em Deus? Então, faça o seguinte: mostre onde está o seu coração. Mostre, já que você é rico, que o seu coração não está nos bens materiais que você possui. Desfaça-se deles. Beneficie os pobres com eles e venha me seguir de perto, venha ser meu discípulo, venha me acompanhar, venha participar da minha missão de pregação da Boa Nova de salvação, de pregação da Boa Nova do Reino de Deus. E a prova a que ele foi submetido por Jesus, o teste que Jesus fez com ele, deu resultado, porque mostrou que o seu coração não estava em Deus. Ele queria sim ter a vida eterna, mas não a ponto de mudar de vida, de deixar de ser rico, de beneficiar os pobres dando os seus bens a eles e seguir Jesus de perto. Não era isso que ele queria. E é isso que todos nós, de certa forma, às vezes fazemos. Nós queremos ser cristãos, seguir a Jesus, ser seus discípulos, praticar o Evangelho, praticar os mandamentos inclusive da igreja, queremos ser salvos, queremos morrer e estar com Deus, mas desde que isso não afete aquilo que nós mais amamos nesta vida, neste mundo, não importando o que seja, e que pode ser um bem material, podem ser bens materiais, como aconteceu com aquele homem. E os discípulos, diante daquilo, perguntaram a Jesus: então quem pode salvar-se? Porque Jesus havia usado uma figura de linguagem quando disse que era mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E os discípulos fizeram aquela pergunta porque, para a mentalidade do povo daquele tempo, ser rico era sinal de bênção de Deus. Então, se alguém que era abençoado por Deus até com abundância de bens materiais não poderia salvar-se, quem então poderia salvar-se? E Jesus estava dando uma grande lição de que, na verdade, ter bens materiais, ser rico, não era exatamente um sinal da aprovação de Deus, não necessariamente. E por isso os discípulos lhe perguntam sobre quem poderia salvar-se. E Jesus estava dizendo, na verdade, que um rico que tivesse o seu coração apenas nos seus bens, como aquele homem, não poderia se salvar. E mais que isso, Jesus colocou o foco na questão correta. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Por quê? Porque a salvação vem de Deus. A salvação do homem é um impossível humano possível para Deus. E Deus tornou possível enviando o seu Filho para que ele, com o sacrifício de si mesmo na cruz, obtivesse para todos o perdão dos pecados e a vida eterna. Se alguém pudesse, por bom que fosse, por justo que fosse, se salvar, Deus não precisaria ter enviado o seu Filho para se sacrificar pelos pecados do mundo, já que o próprio homem poderia fazê-lo com boas obras. Mas a própria santidade vem de Deus. A verdadeira bondade vem de Deus. A salvação vem de Deus para mostrar que todos nós somos dependentes dele e
precisamos da sua graça, da sua misericórdia para a nossa salvação. Por isso mesmo, os maiores santos se consideravam diante de Deus os maiores pecadores, como o próprio apóstolo Paulo, que disse dos pecadores em uma das suas epístolas e acrescentou: dos quais eu sou o primeiro dos pecadores sou eu, dizia o próprio apóstolo São Paulo. Então esta é a grande lição deste acontecimento narrado pelo evangelista São Lucas. E nós podemos aproveitar para entender também algumas outras coisas, já que, lendo este trecho do Evangelho e alguns outros, tem-se a impressão de que Jesus até não gostava muito de pessoas ricas. Ele queria que todos os ricos se tornassem pobres se quisessem se salvar. Mas Jesus nunca disse isso, nunca ensinou isso, nunca mostrou isso. Tanto que quando Jesus morreu, ele foi colocado na sepultura de um homem chamado José de Arimateia. E São Mateus, no seu Evangelho, nos diz que depois da morte de Jesus, um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus, foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. E o texto diz que ele, tendo recebido de Pilatos o corpo de Jesus, o depositou num sepulcro da sua propriedade. Um homem rico que era discípulo de Jesus, e não consta que em qualquer momento Jesus tivesse dito a José de Arimateia: vende tudo o que você tem, dê aos pobres e venha me seguir. Não foi isso o que aconteceu. Então, qual a atitude correta de quem tem bens, poucos ou muitos, diante de Deus, se querem ter a salvação? O apóstolo São Paulo diz de uma forma muito clara na sua primeira epístola a Timóteo com o seguinte: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Ter coração de pobre, ser verdadeiramente pobre em espírito, tendo o coração nos tesouros eternos, no reino dos céus, e não nos tesouros deste mundo. E repito, sejam muitos ou poucos os nossos bens. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.